Olá! Você vai ver no programa de hoje o que foi destaque na política em 2021. A força do Centrão, o recuo de Bolsonaro frente ao STF, a vaga dos evangélicos na corte, a CPI da Covid no Senado, a economia mal das pernas e o início da temporada da disputa presidencial. Eu vou conversar com a cientista política Carolina Botelho, do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública do IESP, o instituto vinculado ao UERJ. Carolina, muito obrigada por atender o Mundo Político outra vez, a TV Assembleia. Prazer estar de novo aqui. Muito obrigada pelo espaço. Carolina, o governo Bolsonaro completa 3 anos, né, em 1º de janeiro. Vamos começar com uma ideia mais geral que você tem, não é, desse governo, o que ele foi, como ele foi em 2021. O que ele foi em 2021 não é muito diferente dos da primeira ciclo, né, de governo dele. Ele é um governo menos popular, é um governo que sofre de uma péssima reputação do ponto de vista administrativo, é um governo que não entregou políticas públicas, é um governo que vai precisar trabalhar bastante para 2022 ter chances de se reeleger, né? É claro que a gente está vendo um cenário muito excepcional em função da pandemia, mas ele também poderia ter usado o momento da pandemia para, primeiro, unir a sociedade em torno de uma contenção eficaz ao vírus, mas ele preferiu manter a separação dos grupos e assim, a performance dele no momento da pandemia foi muito ruim, o que gerou custo para a sociedade inteira e gerou muita dor, muito problema que a gente vai ser difícil ele superar. No dia 7 de setembro desse ano, em cima do palanque, Bolsonaro desafiou mais uma vez o Supremo Tribunal Federal, mas de uma forma assim, subindo o tom, de uma forma que ele não tinha feito ainda. Ele ameaçou a realização das eleições, disse que não acataria mais decisão do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, foi uma fala, o ápice das falas dele de críticas ao Supremo Tribunal Federal. Depois disso, ele deu uma recuada, fez uma carta com a ajuda de Michel Temer, né? Publicou um comunicado à nação, recuando nas suas posições e passou a evitar novos arroubos. Como é que você avalia, dentro do contexto de 2021, que peso, que significado teve esse episódio? Esse episódio foi trágico do ponto de vista da nossa democracia, da República Brasileira. Ele subiu o tom em relação a um tom que ele já vinha mantendo com os poderes da República, muito perigoso, né, de se opor e se colocar refratário ao que se decide, né, nesses poderes. Mas eu acho que ele teve a tentativa dele foi exatamente criar essa inflexão mesmo e talvez entrar numa fase de rompimento institucional, assim. Acho que para mim ficou muito claro ali. Quando ele subiu para o 7 de setembro, ele foi imbuído dessa ideia, né, de rompimento. A questão que eu acho que ele não previa a pouca adesão de setores da sociedade, embora tenha ido muita gente, ele esperava mais adesão e apoio, não veio, né? No momento em que não veio, ele se colocou numa situação frágil e precisou a intervenção de um ex-presidente com um bom diálogo ainda no meio político e principalmente com diálogo com o ministro do Supremo que ele estava atacando diretamente nessa manifestação.
né? O ministro Alexandre de Moraes, ele acabou meio sendo o catalisador dessa crítica e da tentativa de rompimento por parte do presidente da República com as instituições. E precisou lançar mão desse artifício, né? Bom, esse tipo de comportamento dele é típico e não é inédito. Ele faz isso desde o início e ele antagoniza desde o início, e quando vai perdendo popularidade, quando vai se enfraquecendo, ele tende a usar esse expediente de violar certas regras institucionais. Nesse momento do 7 de setembro, subiu um degrau muito alto e ficou muito claro, assim, para quem ainda não tinha certeza, aquilo ficou claro que havia uma convicção de que o rompimento institucional por parte do Bolsonaro é algo que ele realmente quer. Só que não teve sucesso, né? Como eu falei, eu acho que ele previu mais apoio e não teve. Acabou que ele ficou mais fragilizado, o que fez com que ele desse uma parada nesse comportamento até agora, né? A gente tem visto ele sendo menos agressivo com a instituição, as instituições, embora tenha começado a voltar à carga nos últimos dias. Você está se referindo ao episódio do passaporte da vacina? Não é? Será que o Bolsonaro ainda pode romper esse dique que ele criou para si próprio, não é? Em relação às posições dele quanto ao Supremo e outras coisas mais, não é? Que criam, enfim, que criam uma crise, né? Em torno da figura dele mesmo. Eu acho que, assim, eu acho que isso é uma estratégia política mesmo e vai se tornar cada vez mais utilizada. Eu acho que ele volta à carga numa perspectiva de médio prazo, porque ele é um presidente hoje muito restrito a um público radicalizado. Ele perdeu o apoio de grande parte da população que votou nele em 2018. Ele é um cara que ele precisa se reeleger, porque ele tem, além de tudo, ele quer continuar no poder, mas sabe que ele e os seus filhos estão com problemas na justiça, então ele precisa dessa segurança institucional do cargo, e ao mesmo tempo, como ele está frágil, ele vai apelar para esses grupos mais radicais, para que eles não saiam da base de apoio dele, ao mesmo tempo em que tenta recuperar outros grupos de outras maneiras, que com auxílio emergencial ou com alguns tipos de políticas de transferência de renda, que ele, porventura, possa vir trazer 10%, 5% de outros grupos da população. E essa já era uma expectativa minha, no momento em que ele se tornava agressivo e mantinha um comportamento para falar com uma base dele cada vez mais consolidada, né? Mas ele, enquanto presidente da República, dispõe de uma série de recursos do orçamento, ou políticos, institucionais, que faz com que ele possa organizar lá o orçamento e as políticas para jogar em grupos que ele tente atrair em 2022. O problema é se vai conseguir, vai ter tempo para isso. Agora, Carolina, 2021, em 2021, nós podemos destacar a força do Centrão de uma maneira excepcional? Só lembrando que o Bolsonaro se aproxima do Centrão no meio de 2020, não é? E ele vem sendo sustentado, não é? Ele sofreu aí, tem mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara, enfim, Lira sentado em cima desses pedidos, mas ele veio sendo questionado reiteradamente nesse período, e as coisas se acalmaram a partir do momento que ele se aproxima do Centrão. Há quem entenda que o Centrão é, de fato, hoje, assim, na prática, quem governa o país, quem tem, por conta do acesso e do poder que tem sobre o orçamento, sobre a capacidade que tem de negociar decisões importantes e encaminhá-las para o presidente. Qual que é a sua opinião sobre isso? Isso não é um pouco de exagero ou a gente pode falar nesses termos? Não, eu tenho algumas questões aí. Esse protagonismo do Centrão, ele não é inédito, né? A gente vê em vários governos
desde a democratização. O inédito nisso foi o presidente, no momento em que ele se elegeu, ele recusar negociar com os partidos e com as lideranças, fazendo com que, no momento que ele estivesse muito fragilizado, construísse um acordo muito mais fisiológico do que a gente tem visto até então. Quer dizer, em troca de não cair, de não sofrer o impeachment ou de perder a governabilidade, ele entregou uma soma de recursos financeiros que foi poucas vezes visto, né? E, de certa forma, a gente pode falar que, em alguns momentos, o Centrão, esse grupo mais fisiológico do Centrão que assumiu o governo Bolsonaro, ele comanda, né, a pauta. Agora, não é uma pauta que a gente pode dizer, como ocorreu em outros governos, de você também negociar políticas públicas. A gente não vê isso. Não há políticas públicas sendo discutidas. O que há é uma transferência inesgotável de recurso público para as bases eleitorais ou para o fortalecimento dessas lideranças. Isso, sim, acho que a gente deveria chamar a atenção. Então, essa coisa de ele está mandando no governo, sim, eu acho que esse grupo ele pode mandar do ponto de vista que ele mantém a governabilidade e o presidente lá, mas, ao mesmo tempo, a gente não está vendo nenhum tipo de troca e nenhum tipo de reflexão sobre o que se deixa de política pública, né? Porque se a gente pensar que esses grupos, mesmo trocando cargos e recursos, eles precisam se reeleger e dependem da reeleição de políticas que fizeram. Nem isso a gente tem visto. Então, eu acho que virou um fisiologismo assim, bem assim, alerta, assim, bem o tempo todo. A questão é essa, não tem mais políticas, né? É troca mesmo de poder e de recursos para manter lideranças enfim, ganhar eleições. Você chamou atenção, disse que não, que o Central mantém o presidente da governabilidade, ele mantém ele lá. Mas, na verdade, as dificuldades do governo, elas aparecem sempre dentro do Congresso, né? Inclusive na Câmara. Agora a gente está vendo um cabo de guerra aí em torno da PEC dos precatórios, não é? Então, como é que é essa governabilidade, talvez a palavra não seja essa, mas o nível de dificuldade dentro desse governo, apesar do Centrão? É um governo que tem muita dificuldade em aprovar matérias, né? Quando manda medidas provisórias, por exemplo, caduca, eles não se empenham também, tem um certo desleixo por parte deles, mas é um governo que, se não negociar, né, com essas bases que estão ligadas a eles não aprovam as matérias. Então, assim, a dificuldade caso seja se ele não der em troca, o que me parece que está muito claro é que se o presidente não der em troca esses partidos ligados ao Centrão, né, que estão apoiando algum benefício, né, que eles, porventura, possam pedir, seja para o momento atual, seja para as próximas eleições, eles não vão votar, né? Isso ficou muito claro. Então, nesse ponto, o Arthur Lira, ele comanda essa pauta lá congressual, não só de sentar em cima dos pedidos de impeachment, como você relatou, mas para decidir o que vai ser aprovado ou não, né? Se ele acha que ele vai ser aprovado, tem interesse naquilo, parece que se negocia aí uma soma de recursos para que seja aprovado. E nas vésperas da votação, ele consegue aprovar, né? Se o governo não tivesse esse apoio, ele dificilmente aprovaria o que foi aprovado até então, né? A PEC dos precatórios é um exemplo disso, mas é um exemplo muito perigoso do ponto de vista institucional, assim, para a sociedade, porque ela abre um espaço fiscal grande para aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Possibilitar o governo a jogar recursos do orçamento para captar grupos para votarem nele nas próximas eleições, né? Ele tá de olho nisso, né? Então, ele tem uma base coesa, já consolidada, que vai votar nele, dificilmente vai sair, mas ele também vai usar esse orçamento público para tentar captar outros grupos.
CPI da Covid, a gente não pode deixar de fora a CPI da Covid no Senado, que né, foram meses de trabalhos e que o país acompanhou. Que peso teve no jogo político nacional? Bom, o jogo político, político mesmo, institucional, acho que primeiro que fragilizou muito o executivo, tá? Eu acho que a gente tem que fazer a conta de antes da CPI da Covid e depois, né? A gente tinha um momento em que o Brasil estava padecendo por conta da pandemia, não tinha nenhuma perspectiva de vacina, e essa CPI, ela viabilizou, ou de certa forma forçou mesmo que o governo tomasse atitude. Mas, ao mesmo tempo, as denúncias que apareciam lá, a gente vai vendo pelas próprias pesquisas eleitorais, que você vai vendo a popularidade dele baixando, né? A taxa de reprovação do governo foi baixando à medida que eram veiculadas as denúncias, os depoimentos. Então, assim, foi uma comissão que, primeiro que ela, quando ocorre, ela já ocorre por uma certa fragilidade do governo, senão ela nem sai do papel. E depois, quando ela prossegue, ela segue desgastando, sim, a imagem. É óbvio que a gente quer mais, né? Assim, a gente, como cidadão, a gente espera que aquele documento que foi produzido, ele seja suficiente para punir as pessoas que participaram da péssima administração da pandemia. Mas a gente também tem que ver os ganhos disso, né? O primeiro, assim, é os desgastes de um governo que simplesmente fechou as portas, assim, virou as costas para a população no momento que a gente precisava. Carolina, o ex-AGU, o ex-advogado-geral da União, André Mendonça, ex-ministro da Justiça, afinal conquistou a vaga no Supremo Tribunal Federal, depois de muitas idas e vindas, da comissão do Senado que, enfim, não fazia a sabatina, enfim, foram meses de adiamento. Essa vitória é uma vitória do segmento religioso pró-Bolsonaro. Como é que você avalia esse capítulo também da política de 2021? Que repercussão isso pode ter dentro do Supremo e para a sociedade em geral? É preocupante porque não, assim, ele poderia representar um setor que cresce no Brasil, né, religioso, mas isso não deveria ser a principal informação sobre o ministro para conseguir o cargo. O que foi negociado foi em função disso. Então, já começou tudo errado e muito promovido pelo próprio presidente. A gente tem que separar as discussões. Uma discussão é você entender que há um grupo religioso que cresce no país, que tem um percentual cada vez mais alto desde 1980, que os políticos vão ter que se comunicar com ele, que tem uma agenda própria em sobre alguns aspectos e que eles têm que ser respeitados. Outra, você achar que numa Casa da República um ministro do Supremo ele deve entrar porque ele faz parte desse setor. Então, isso é uma deturpação da ideia de republicana mesmo, e de você ter poderes numa república laica. Então, assim, eu acho que é preocupante, abre um precedente que não deveria abrir. Eu acho que não ficou em jogo lá a discussão quando se falou da entrada do ministro André Mendonça. Eu acho que ficou muito mais se discutindo sobre o caráter religioso e a qual segmento ele estava respondendo ou se comunicando, do que propriamente do currículo dele como ministro, né, possível ministro. Então, assim, eu vejo muita preocupação e eu acho que a gente tem que repudiar a chegada de pessoas aos poderes que tenham, assim, que o seu mote seja ou religioso ou de qualquer outra forma que não seja com a separação da religião com o Estado. E a economia ruim? Ela também, digamos, é definidora do cenário de 2021? Nós temos aí uma inflação acelerada, um desemprego ainda muito alto, não é? Um aumento da pobreza no país.
Bom, a economia é definidora em geral em eleições presidenciais, tá? Não vai ser diferente essa, e eu julgo que vai ser especialmente importante, tá? Quando a gente vai vendo o cenário eleitoral, nessa nova configuração de vida pandêmica que a gente vive, eu diria que a economia é um aspecto fundamental, uma variável importante para a gente ver o cenário eleitoral, e a gente pode predizer, de certa forma, é óbvio, né, predizer assim, grupos que estejam muito afetados pelo terreno econômico assim, frágil que a gente está vivendo. Então, assim, a gente tem gente com pouca renda, desempregada, pessoas voltando ao mapa da fome no Brasil, e esse grupo ele tende a votar de forma muito pragmática. Então, assim, se aquele governo que que ele vive, né, não oferecer condições mínimas para ele, é bem possível que ele rejeite aquele governo. A gente tem visto isso nas pesquisas. Um outro ponto que acho que merece chamar a atenção, que vai ser especial nesse caso dessa eleição, é a variável saúde e educação, né? A gente não esperava a pandemia, ela veio, mas assim, a má administração do governo federal impôs um custo grande à sociedade. Essa sociedade vai cobrar. Né? As pessoas perderam pessoas, ficaram doentes, perderam empregos e viram como foi conduzido. Da mesma forma que tem um grupo da população que os filhos ficaram afastados da escola durante 2 anos sem menor ação do governo para amenizar, né, ou diminuir o acesso às redes de ensino. Então, assim, a economia é ainda uma variável importantíssima, mas vai se somar a elas, essas outras duas, que vai ser muito falado durante o pleito. Falando em eleição, um fato que merece destaque é a volta do Lula ao jogo eleitoral, que aconteceu ainda no primeiro semestre, não é? E ao longo do ano a gente tem visto Lula se movimentando. Quanto, na sua opinião, o jogo foi alterado e até antecipado mesmo esse ano, por conta do jogo que normalmente é travado a partir no início de 2022 foi bastante antecipado com Lula. Não, mudou totalmente o jogo eleitoral, né? Veio um candidato, entrou no pleito, virou líder de pesquisa e um líder assim, muito afastado das outras candidaturas. Então, assim, o Lula veio como favorito e se consolida como favorito. Esse grupo que a gente estava mencionando, de pessoas mais pobres, que vão votar de forma muito pragmática, se tem dinheiro ou não para comprar comida, é um grupo que migrou muito para a candidatura do Lula e tem uma expectativa dele voltar a ser presidente, até porque tem uma memória sobre a vida nesse momento, no momento em que o Lula foi presidente. Então, assim, mudou totalmente o jogo eleitoral e, assim, o Bolsonaro hoje luta para não perder para ele. Chamando a atenção para um fato de hoje, né? O Geraldo Alckmin, que vem sendo apontado e cortejado para ser vice do Lula, está em conversação ainda, mas hoje assinou a ficha de desfiliação dele do PSDB. Não sinalizou ainda se vai para o PSB ou não, isso está em negociações. Mas o Lula, está aqui um post dele no Twitter, ele dizendo que eu não posso discutir vice se ainda não sou candidato. Na hora certa, quando eu for candidato, vou indicar um vice para me ajudar a governar e reconstruir esse país. De fato, isso aqui é uma fala pro forma, não é? Porque essa discussão está azeitada nos bastidores, não? Não sei se a relação de vices sendo Alckmin já está azeitada. Eu acho que ainda... azeitada talvez não seja a palavra, mas acelerada talvez, né, a discussão.
Eu acho que aquilo que parecia uma coisa completamente fora de cogitação foi se tornando muito rapidamente uma possibilidade. E tudo está indicando que essa possibilidade está quase virando realidade, né? Mas o Lula fala isso porque ele ainda não se dedicou a falar que está no jogo eleitoral, apesar de ter feito todo o comportamento dele para mostrar que ele é candidatíssimo, né? Eu acho que ele está aí medindo o terreno e medindo também que a possibilidade de vices, né? Talvez o Geraldo Alckmin seja um vice importante para ele, para quebrar antigas rivalidades que a gente tem visto até as eleições de 2018, que foram muito ruins para o Brasil. E é um aceno, como ele fez no passado, para uma centro-direita, não é? Para ter do lado, para atrair votos de uma parcela. Sim. Agora, com você. E a estreia do Moro na Arena? O que você achou disso? Que também nada disso funciona, tudo tem ação e reação aí no meio, não é? Os movimentos eles estão interligados de alguma forma, né? Moro entra e o PT e as esquerdas estão preocupadas em torno do Lula, preocupadas em ter um aceno para o centro, dar um aceno mais rápido para a centro-direita. Acho que assim, é muito recente a entrada do Moro, mas de certa forma, eu acho que num primeiro momento, acho que ele acaba sendo mais perigoso do ponto de vista eleitoral para o Bolsonaro, que é com quem ele vai dividir o eleitor, né? Para o Lula, a gente vê nas apurações, o Lula mantém vantagem em relação ao Moro. Apesar de, para aquele grupo que se desmobilizou em torno do Bolsonaro, o Moro passa a ser uma possibilidade, né? Tem bandeiras parecidas e, ao mesmo tempo, você não precisa levar o custo Bolsonaro para casa. Mas eu acho que ainda tem que ver, porque assim, se esperava até que ele subisse um pouco mais nas pesquisas. Tudo bem que ele entrou recentemente, oficialmente, na política, sabendo que ele já faz política há muito tempo. Mas assim, tem que acompanhar, porque eu acho que num primeiro momento a tendência é que tome mais votos desse grupo que talvez ficasse em dúvida se fica ou não com o Bolsonaro do que propriamente do PT. A história é acompanhar, não mudou muito o jogo ainda continua sendo Lula e Bolsonaro. Uma diferença, Lula e Bolsonaro, com o Lula disparando em relação ao Bolsonaro, né? Com a reprovação do Bolsonaro está muito alta. Só aproveitando o que você está dizendo, são dados que são muito recentes. O IPEC, né, o antigo IBOP, soltou pesquisa ontem. Nessa pesquisa, são dados muito parecidos com o da Quest, que mostram Lula na liderança da disputa, com uma vantagem muito grande, 48%. Ele venceria no primeiro turno, né, a se manter com essa vantagem. Bolsonaro aparece em segundo lugar com 21%, né, quer dizer, são 27 pontos percentuais de diferença. Moro tem 5%, Ciro também. E Bolsonaro, que tem a caneta e o Auxílio Brasil, né, está numa situação de rejeição muito grande. No começo da entrevista, você falou da possibilidade dele usar isso eleitoralmente. Você acha que ele consegue reverter? Essa é a pergunta de $1 milhão, e para ele, inclusive. Acho que a tentativa é reverter, né? Não só o Auxílio Brasil, mas se a gente pensar no Auxílio Gás, outros auxílios que ele tem criado, Auxílio Caminhoneiro, enfim, ele está tentando trazer de volta para ele aquele grupo que saiu, né? Aqueles grupos mais pobres que estão sentindo os efeitos da economia
no momento da pandemia e que sentiram mais a questão da própria Covid mesmo, né, nas suas famílias. Se a gente for ver as pesquisas, os mais pobres tiveram muito mais impacto do que as pessoas com renda maior. Então, assim, essa é a pergunta que ele está se fazendo todos os dias, né? Eu acho que a expectativa é que ele consiga, né? E por isso que ele está lançando muitos recursos por parte do governo, mas eu não sei se vai ter tempo. Pessoalmente, eu acho que é difícil o Lula ganhar no primeiro turno, apesar, assim, hoje está mais fácil que outros cenários, né, outras eleições, do jeito assim que a Bolsonaro deteriora. Mas a gente também não pode esquecer que essa caneta, sobre a qual você mencionou, ela é importantíssima, né? E ela tem uma capilaridade grande, ela pega grupos mesmo, e ela pega pessoas que, assim, estão muito vulneráveis e, assim, vão fazer uma associação direta entre o auxílio, a comida no prato, o dinheiro para o filho, no momento da eleição. Não dá para subestimar. Carolina, nós então vamos aqui acompanhar muito de perto, com lupa, né? Com certeza, tanto você no seu trabalho como cientista política, num laboratório que está ouvindo as pessoas, querendo saber o que elas pensam, não é? Desse tabuleiro eleitoral. E nós vamos aqui tentar reportar da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mundo Político, num momento muito especial, que é o nosso encerramento dos trabalhos, né? Nós estamos nos últimos dias do programa e contamos com a sua análise da política de 2021. Claro, é um prazer e é sempre um prazer vir aqui conversar novamente, só me chamar. Conto com isso. Um abraço. Eu conversei com a cientista política Carolina Botelho, do Laboratório de Estudos Eleitorais de Comunicação Política e Opinião Pública do IESP, o instituto vinculado à UERJ. Ela analisou para nós o que foi destaque na política em 2021. Eu me despeço por aqui, obrigada pela companhia e até amanhã.